Olá, eu me chamo Erika Caruano, eu sou médica, ginecologista, obstetra e mastologista e eu tô fazendo parte desse projeto para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas alterações e hoje a gente escolheu conversar sobre síndrome dos ovários policísticos, uma das coisas que mais aparecem no consultório e hoje em dia é super comum, né? E não necessariamente o diagnóstico está correto. Então eu convido vocês a assistir esse vídeo para entender um pouquinho como é que funciona. Bom, como o nome mesmo diz, a síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome, então é um conjunto de sinais e sintomas. Então, ter só o aspecto micropolicístico dos ovários não faz diagnóstico da síndrome. Então, tem muita gente tomando aí hormônio, tomando anticoncepcional à toa. Porque dependendo da fase do ciclo que a gente faz o ultrassom, se a gente fizer na primeira fase do ciclo, logo depois da menstruação, no comecinho da menstruação, todas as mulheres têm esse aspecto micropolicístico no ovário, tá? Porque o recrutamento folicular. Então vamos lá. Pra gente ter a síndrome de ovário policístico, ele é um diagnóstico de exclusão. Então o que significa? Que tendo todos aqueles sinais e sintomas da síndrome de ovário policístico, a gente precisa excluir outras possíveis causas para depois a gente chamar de síndrome de ovário policístico. A gente precisa ter 2 de 3 critérios diagnósticos. Quais são esses critérios? Oligomenorreia ou dificuldade de regularidade menstrual, ou seja, ter dificuldade para menstruar, pode ter esses períodos menstruais mais espaçados, os ciclos mais espaçados ou então quase não vem. Tem meninas que vêm uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses. Então, essa irregularidade de menstruação tendendo a ser mais espaçado. O outro critério é o aumento dos hormônios masculinos, sejam eles laboratorialmente ou clinicamente, não necessariamente o laboratório precisa estar alterado. Quais são os sintomas do aumento dos hormônios masculinos? Queda de cabelo, oleosidade da pele, acne e aumento de pelos. São esses os principais sintomas do aumento dos hormônios masculinos clinicamente falando. Ou ter o aspecto micropolicístico nos ovários mesmo, principalmente na periferia dos ovários no ultrassom, ou então ter um volume maior que 10 centímetros cúbicos nos ovários no ultrassom. Tendo 2 desses 3 critérios, aí sim, excluindo todas as outras causas disso pode estar acontecendo, a gente vai chamar isso de síndrome de ovário policístico. E por que isso acontece? Ainda não existe uma grande elucidação do porquê, mas a gente acredita que se deva muito ao aumento de uma substância chamada insulina, tá? O aumento da insulina, principalmente por resistência dela, e não só por aumento da secreção, o aumento dessa insulina acaba levando a tudo isso. O que a insulina faz no corpo? Ela é produzida pelo pâncreas e ajuda a glicose a entrar do sangue para dentro das células. Se a gente tem um aumento da insulina e a gente não consegue colocar isso direito, a gente tem uma tendência, então, a ter mais glicose para fora, como se fosse uma pré-diabetes. Quando a gente tem uma hiperinsulinemia, a gente tem aumento dos hormônios masculinos, consequentemente vai ter uma dificuldade de ovulação, ficando com esse aspecto micropolicístico no ovário e não tendo ovulação, não menstrua, ou se menstrua muito espaçadamente, tá? Então, essa é basicamente a síndrome dos ovários policísticos. Tratamento, que é uma coisa super em voga hoje em dia, né? A grande maioria das pessoas acaba entrando com anticoncepcional, mas isso na verdade o pessoal está silenciando os sintomas, não está realmente tratando a doença, está deixando quietinho os sintomas, principalmente os sintomas de aumento do hormônio masculino, porque o anticoncepcional tem esse poder. Mas a gente tem que ter muita parcimônia, porque os anticoncepcionais eles têm seus efeitos colaterais, principalmente de baixa libido, e pode ter um aumento do risco de tromboembolismo, de trombose, tá? Principalmente nas mulheres que têm histórico familiar disso ou tiveram alguma flebite, alguma trombose prévia, tá? Nesses casos, não é legal entrar com hormônio. Sabe outra coisa que as pessoas entram com anticoncepcional e também não sabem que não pode? Isso é uma coisa que eu pego muito frequente. Enxaqueca, que você vê pontinho brilhante. Contraindicação absoluta, porque aumenta o risco de AVC e trombose, tá? Se você tem enxaqueca, procura seu médico, porque você não deveria estar tomando anticoncepcional. Não o combinado, tá? Só os com progesterona.
Então, na verdade, o tratamento, gente, é baixar essa insulina, né? Se você tem, a gente avalia como um todo, vê se tem essa resistência à insulina, seja porque o pâncreas está secretando mais ou porque tem uma resistência à insulina. Quando a gente tem o aumento da insulina, o tratamento é tentar baixar e, consequentemente, acabar controlando todos os outros sintomas, tá? A gente faz isso principalmente com exercício físico e dieta com restrição de carboidrato, tá? Então, a gente precisa de um apoio multidisciplinar e para tentar baixar esse índice glicêmico. Quando a gente pode entrar também com algumas medicações que abaixam essa resistência da insulina, tá? Como tratamento. Além disso, vai depender muito se a mulher quer ou não quer engravidar. Então, se ela quiser engravidar, a gente tem que tentar fazer ela voltar a menstruar normalmente, baixando essa resistência à insulina e às vezes dando alguns indutores de ovulação, para quando isso não funciona. E se a mulher não quer engravidar, basta a gente compensar metabolicamente, excluir outras causas. É muito importante a gente ver se não tem aumento de prolactina e do hormônio da tireoide, porque costumam andar juntas. A síndrome de ovário policístico com essas afecções, e isso pode dar muito problema de ovulação, tá? Então isso é extremamente importante. Fora isso, a gente pode, se não entrar com anticoncepcional, diminuir os sintomas desse aumento dos hormônios masculinos, desse aumento de testosterona, dando inibidores da 5-alfa-redutase. Existem fitoterápicos, existem medicações, mas isso geralmente a gente também faz em conjunto com a dermatologia, tá? Que é a área que cuida da pele. Mas isso é possível, isso é viável, existem suplementos para isso, para baixar esses efeitos colaterais que a mulher possa ter por uma conversão exacerbada de testosterona, às vezes no folículo piloso e na pele. E é isso. O que é muito importante, pessoal? A síndrome de ovário policístico, qual que é o problema? Principalmente se a gente só dá pílula e deixa isso silenciado, acha que não tem mais nada. O problema é que essa mulher continua com uma insulina alta, né? E quem tem muita insulina alta, a longo prazo tem um risco maior de desenvolver diabetes, hipertensão e, consequentemente, a ter eventos cardiovasculares. É uma síndrome metabólica que a gente chama, que pode acontecer com essa síndrome de ovário policístico. Então, aumenta o risco de infarto, AVC. Então, a gente não quer que nada disso aconteça. E é por isso que precisamos não só apagar o incêndio, mas também ir na causa, que é na resistência da insulina, na grande maioria das vezes, tá bom? Fora isso, o que às vezes as pessoas não sabem, que aumento de gordura, principalmente abdominal, visceral, a gordura propriamente dita, ela se comporta como um órgão endócrino, pessoal, ela secreta hormônio e ele faz muita resistência de insulina. Então, só na mulher perder peso, ela acaba diminuindo todos esses sintomas. Por isso que é muito importante todo esse apoio multidisciplinar. Bom, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, mandem as dúvidas pro portal. Um grande beijo!